Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Guardiãs da Farmácia. E nesse canal nós vamos falar sobre gestão magistral. E hoje, complementando aquele vídeo que nós passamos falando sobre a transição entre o farmacêutico técnico e o farmacêutico gestor, toda aquela travessia que nós fazemos obrigatoriamente, às vezes por opção. E quais foram os livros que me influenciaram nessa trajetória, que foram muito importantes? São muitos, né? Todos nós, assim, quando estamos fazendo essa travessia, essa busca pelo conhecimento, temos, assim, inúmeras referências literárias, né? Muitos livros. Poderíamos ficar falando sobre eles aqui um tempão mesmo, mas tem alguns que eles são mais importantes, né? Eles são mais marcantes. E nessa rememoração aí de livros muito importantes, tem um que eu não tenho mais em mãos, não tenho mais ele aqui, que é um muito, como vamos dizer, muito já conhecido, falado, até malhado como ruim, como livro de autoajuda, mas é um livrinho bonzinho que tem um conceito fantástico, que é o Monge Executivo. Ele traz conceitos, ele foi assim um despertar, assim, foi um dos primeiros assim que me nessa transição entre o gestor, farmacêutico técnico e em busca de um farmacêutico líder, né? Em busca da liderança, em busca da especialização, da melhoria, da automelhoria para se tornar cada vez a tentativa de ser um líder, né? E nessa travessia, o Monge Executivo, nós fizemos até um workshop aqui com o grupo estratégico da farmácia na época. Isso, se não me engano, foi no ano de 2006. Se não me engano, foi em 2006. E foi 3, 4, 5, 6, 7. Foi um livro muito importante, gente. Muito importante mesmo. Assim, apesar de um livro bobinho até em certo aspecto, foi um livro bem necessário, assim. E nessa mesma época, acho que até um pouco anterior a esse, foi O Segredo de Luísa. O Segredo de Luísa, eu tive contato com ele, a primeira vez que eu li foi em 2003. Foi um livro quando eu realmente comecei a se despertar pela gestão, que foi num curso que eu estava fazendo de planejamento e montagem de farmácias de manipulação e drogarias, quando eu estava nesse aflorar aí da gestão. E esse livro, ele é um livro tão agradável, fala de empreendedorismo, fala de uma maneira simples sobre o empreender, sobre como empreender, a visão do empreendedor e essa chama que queima dentro do peito do empreendedor, da qual ele não consegue escapar, ele não consegue fugir. Então eu super recomendo O Segredo de Luísa. Eu emprestei esse livro, não me devolveram e eu comprei outro de tanto simbólico, o efeito simbólico dele é muito importante para mim. Aí depois nessa trajetória, né, tava nessa fase, aí a gente precisa dessa busca pelo autoconhecimento, que é muito importante para você vir a se tornar um bom líder, uma boa influência para as pessoas, que era o que eu desejava, né? Me tornar uma boa influência. Como se tornar essa boa influência, se é que isso não é uma pretensão descabida, né? Então, é um livro que se chama Reforma Íntima, é um livro do Caibar Schutter, um livro entre tantos outros que falam sobre essa travessia, né? Esses dois, o da Reforma Íntima e um que eu li muitas vezes, várias vezes nós exercitamos, eu e Renata, minha coach, que sempre falo dela, é dela esse livro inclusive, que é Atualidade ante o Terceiro Milênio. Nós lemos esse, ele tá todo estragadinho, ó, todo esse nós lemos juntas várias vezes, de pegar ali um pedaço e ler juntas e refletir sobre isso. Esse é um exercício mega importante, a reflexão conjunta sobre aquela leitura. Ela nos faz levar um nível de aprendizado maior ainda do que quando você reflete sozinho sobre aquela leitura. Fazer a leitura e depois compartilhar as reflexões é de um aprendizado inestimável.
Aí lá pelos anos de 2007 já vem essa pessoa incrível na minha história, que é quem? Jacob Levi Moreno. Moreno morreu no ano que eu nasci. Moreno é o fundador do psicodrama, é a pessoa que criou o psicodrama, né? E o psicodrama é uma pós-graduação que eu fiz de 2007 a 2009, super essencial, importante também, sempre falo isso, recomendo a qualquer habitante do planeta Terra, nos leva a um nível de autoconhecimento incrível, não é uma pós-graduação, é uma busca incessante de autoconhecimento através do estudo desse braço da psicologia que se chama psicodrama. E o Moreno, pai do psicodrama e principalmente da sociometria e da psicoterapia de grupo. Então, a sociometria é a maneira como os grupos se relacionam e se escolhem. É a formação dos grupos, é a ciência por trás da relação entre os grupos. Então, esse livro também, gente, foi super especial e importante. E depois veio um outro que, nossa senhora, gente, também ele fala sobre o significado do trabalho, o peso do trabalho, que é o ócio criativo. É a reflexão sobre esse tema, do Domenico De Masi. Também é um outro livro assim, que realmente te tira do pensamento comum sobre o trabalho, que te leva a refletir sobre o porquê que nós ficamos com esse peso, antropologicamente, porque nós trazemos essa história do trabalho ser um peso, uma luta, uma batalha diária. E por que tem que ser? Por que nós não podemos escolher e fazer da nossa história com o trabalho algo diferente do que foi vivido até hoje, né? E depois tem A Meta, entre outros, gente. Olha, o poder do hábito, olha, não dá. Eu só vou falar desses aqui para falar assim, que foram divisores de água, para dizer assim, porque que mudou meu mindset. Mas tem muitos outros. Esse A Meta também é muito interessante, gente. É um livrão, mas que foi muito interessante para um congresso que eu participei. Foi muito interessante a mesa redonda na discussão desse livro. Pessoas de cabeça muito aberta participaram dessa discussão. Tinham gestores magistrais como eu nessa mesa e foi bem interessante. Então, por hoje, nesse vídeo, nós vamos falar desses. Eu recomendo demais a vocês. A leitura é algo que nos tira dessa realidade. O conhecimento é a única e mais poderosa e saborosa forma de liberdade, como eu sempre digo. Vocês me ouvirão falar isso em novos vídeos aqui. É uma crença profunda. Te convido a vir conosco nas próximas semanas. Para que você não perca o time, clica no sininho para que você se lembre que toda quinta-feira tem vídeo novo no canal. Se inscreve para você receber a notificação, para que você seja avisado que tem vídeo novo aqui no canal. Vídeo novo onde nós vamos compartilhar nossas dores parecidas aqui, de gestor para gestor aqui, dessa mesma seara no mercado magistral. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Já passei todos os links, todos os links